Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia do Sol. Nessa aula agora nós vamos tratar sobre a validação e o pré-projeto do seu sistema fotovoltaico. Então, nas aulas anteriores a gente já viu como dimensionar o sistema, a gente já viu como fazer uma vistoria e agora a gente precisa validar esse sistema. Então, depois que a gente fez tudo isso daí, recolheu todos os dados necessários para poder fazer o projeto do sistema fotovoltaico, agora a gente precisa validar ele. Então, a gente vai tratar todos os dados que a gente recolheu na nossa visita técnica para ver se vai fazer sentido, então, o que a gente tinha pré-dimensionado para o cliente. Beleza? Então, para você que está no YouTube, peço para você se inscrever no canal aí, dar o like nesse vídeo e continuar comentando nos posts aí que a gente está fazendo. E então, vamos lá. Essa primeira aula, eu dividi essa aula em duas partes, né? Você pode ver que está escrito parte 1 no nosso primeiro slide. Eu fiz isso para a aula não ficar muito extensa, porque ia ficar muito grande se a gente fosse fazer tudo em uma aula só. Então, está escrito validação e pré-projeto do sistema, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso passo a passo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer o dimensionamento do sistema. Então, a gente recolheu a conta do cliente, a fatura de energia, fez aquele pré-dimensionamento, viu quantos módulos ia precisar para conseguir gerar o que ele precisava, né, durante os 12 meses. Então, feito o dimensionamento, a gente foi fazer a vistoria na casa do cliente. Então, feita a vistoria, a gente viu se vai caber a quantidade de módulos que a gente tinha previsto, fez todas as medidas necessárias, viu o padrão de entrada do cliente. E agora a gente vai tratar esses dados para poder ver se a gente vai conseguir realmente instalar esse sistema fotovoltaico do jeito que a gente queria, né, inicialmente, e gerar toda a produção que o cliente necessitava no começo, né? Então, a etapa de validação é essa. Então a gente vai tratar esses dados. Depois da validação a gente vai aplicar os fatores de correção. Então tudo que a gente fez na visita lá, a gente viu a passagem do sol, a gente viu a inclinação do telhado, orientação do telhado. Então viu se o local tem incidência de poeira, se tem sombreamento. Então tudo isso aí a gente vai tratar agora também na parte de fator de correção. Eu vou tratar isso nessa aula também. Então vou mostrar para você como é que a gente aplica esse fator de correção para poder ver se vai precisar de mais módulos, se vai precisar de mais áreas, se vai precisar de mais alguma coisa que não estava previsto no dimensionamento inicial. E depois do fator de correção a gente vai iniciar o pré-projeto, também vou abordar nessa aula. Então o pré-projeto nada mais é do que a gente especificar todo o material que a gente vai precisar para a gente poder cotar com o fornecedor. Essa etapa a gente já está bem avançado na negociação, já está praticamente para fechar. O cliente só quer que a gente vá lá para validar mesmo e bater o martelo, ver se o material que a gente estimou anteriormente vai precisar de alguma adequação. E isso tudo a gente vai aprender nessa aula aqui agora. Então, feito o passo a passo, a gente começa a validação. Então, a gente fez aquele procedimento de inspeção no começo, né, que é para poder pegar todos os dados da residência, né, no caso que a gente fez na nossa aula de estudo de caso. Então, todo aquele procedimento de inspeção que você viu na aula anterior, a gente vai agora pegar todos aqueles dados e aplicar aqui nos nossos cálculos de projeto, de pré-projeto, para poder ver se a gente vai conseguir gerar aquilo tudo lá que a gente tinha prometido. Então, o primeiro passo, que é geralmente bastante impeditivo aí quando a gente vai fazer vistoria, quando a gente vai aprovar um projeto, é a área disponível do cliente. Então, a gente pegou lá as medidas da área do cliente, jogou no nosso AutoCAD aqui, ou se você tiver uma prancheta, alguma coisa aí que você vai utilizar, a gente recomenda que utilize o AutoCAD, porque é uma ferramenta mais precisa, né? Então, a gente colocou esses dados no AutoCAD e viu que o nosso cliente tem uma área disponível X, e a gente vai ver agora se aquela quantidade de módulos que a gente tinha estimado vai caber nessa área X aí que a gente tinha previsto, né? Potência disponibilizada. Potência disponibilizada também é um fator bastante impeditivo normalmente, mas em sistemas um pouco maiores, quando passa de 20 kW pico, que a gente começa a ver que isso aí vai começar a embarrear um pouco a instalação do sistema, a aprovação do projeto. Então a potência disponibilizada, né, está escrito aí a partir do disjuntor de entrada da unidade, que a gente calcula essa potência disponibilizada, que isso aí é a potência que a concessionária disponibiliza para o cliente. Então isso é tudo em cima do disjuntor que tem na entrada do padrão do cliente. Então a primeira coisa que você tem que olhar quando você vai fazer uma inspeção, né, igual a gente viu na nossa aula de vistoria, é olhar logo o disjuntor dele de entrada para ver se isso aí se a gente vai ter que fazer alguma obra para poder adequar esse padrão para o cliente.
para poder instalar a carga que a gente quer, a quantidade de inversor que a gente quer, beleza? Mas eu vou ensinar para vocês aí para frente como é que faz esse cálculo, que é nessa próxima slide aí. Então, potência disponibilizada. Aí tem lá na norma da ANEEL o cálculo de potência disponibilizada, é esse cálculo aí que está nesse slide para você aí. Está escrito aí na potência disponibilizada, inciso, artigo no 2º da resolução normativa, um monte de coisa que a ANEEL bota aí. Então, a potência disponibilizada para grupo A, que são clientes que são atendidos em média tensão, ela é a demanda contratada. Então, se o cliente tem 100 kW de demanda contratada, ele pode instalar até 100 kW de inversor. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto do grupo A. Eu vou entrar em detalhes sobre dimensionamento de grupo A mais para frente, em uma outra aula, não é nessa aula agora. Nosso foco agora é grupo B. Então, próximas aulas aí para frente a gente vai falar mais de grupo A. Aí eu vou entrar em detalhes como é que é, o que é essa demanda contratada, como é que lê uma conta de grupo A. Eu não vou entrar em detalhes isso agora, é mais grupo B agora. Então, o grupo B é quem é atendido em baixa tensão. Então, no grupo B, para você saber qual é a potência disponibilizada no empreendimento, você pega a capacidade nominal de condução de corrente elétrica do dispositivo de proteção geral da unidade. O que é isso? É a capacidade de condução do disjuntor de entrada. Se o disjuntor de entrada tem lá 70 amperes, então a gente tem que pegar esses 70 amperes para fazer esse cálculo aí. Depois você multiplica isso pela tensão nominal do empreendimento, que é a tensão fase neutra lá, o número de fases que tem no empreendimento, se ele é bifásico, se ele é trifásico, se ele é monofásico, isso aí é a quantidade de fases que tem disponíveis. Então, se ele for bifásico, você vai multiplicar por 2, se ele for trifásico, vai multiplicar por 3, se for monofásico, vai multiplicar por 1, e assim vai. E o fator de potência, que a gente aplica 0,92 por ser o fator de potência que o transformador de uma rua, né? Esse transformador que fica na rua disponível para a gente, é o fator máximo que pode ser aplicado ao 0,92. Então a gente utiliza isso aí para fazer o nosso cálculo. Isso aí é o que são as concessionárias que mandam isso para a gente, que pedem para a gente calcular em cima desse 0,92, beleza? Então tá a fórmula aí, potência disponibilizada, é a amperagem lá, a capacidade do disjuntor, tensão fase-fase, número de fases, 0,92. Então, no nosso estudo de caso, a gente viu lá que o nosso disjuntor ele tinha uma capacidade de condução de até 70 amperes, então a gente colocou 70 aí. Lá a tensão disponibilizada é 220/127, então a gente aplica o 127 no nosso cálculo. Lá são duas fases, a gente multiplica aí por 2 e o 0,92 que é o fator de potência. Então a gente tem aí que 16.357 watts é a potência disponibilizada nesse empreendimento. Então a gente pode colocar até 16,37 kW de inversor instalado nesse empreendimento. Então, se eu tivesse estimado um sistema que passasse desse 16,37, eu já ia ter que redimensionar ele ou adequar ao padrão do cliente. Então, tem que sempre ficar atento disso aí, que isso aí pode ser impeditivo na hora de você aprovar o seu projeto. Beleza? Aí, no próximo slide, a gente vai começar a entrar já no fator de correção. O fator de correção nada mais é que uma constante que a gente aplica no nosso cálculo. Então a gente vai ter uma série de fatores que vão influenciar na produção do sistema. Então todos esses fatores, todos esses intempéries que vão ter na produção do sistema, que vão atrapalhar a produção do sistema, a gente tem que colocar na nossa estimativa de geração, porque senão você vai estar estimando um valor errado para o seu cliente. Então, você tem determinados fatores que vão acabar atrapalhando na produção do sistema fotovoltaico. Então, o primeiro fator que a gente vai falar é o sombreamento. O que é o sombreamento? Tem uma árvore perto da casa do cliente que em determinada época do ano dá uma sombra em alguns módulos. Então, isso daí já tem que ser considerado. Isso aí vai atrapalhar a produção do seu cliente. Então, aí tem árvores, montanhas, prédios, caixa d'água, beiral, qualquer coisa dessa daí que se você está lá na visita técnica, utilizou lá o SensorVaio, agora a gente utilizou no vídeo da vistoria. Você viu que vai ter alguma época do ano que vai ter um sombreamento, alguma coisa, alguma árvore, qualquer coisa que você acha que vai acabar sombreando em algum módulo lá que pode atrapalhar a produção, você tem que considerar aqui no seu cálculo. A gente estima aí de 1 a 5% de perda para aplicar no fator de correção para sombreamento. Claro que se você tiver uma área que vai sombrear mais a metade do dia durante o ano,
Você vai aplicar um fator muito maior, você vai ter que ver até se vale a pena instalar nessa área. Então tem que ficar bem atento ao sombreamento, que ele é bem impeditivo na hora de instalar um sistema fotovoltaico também. A sombra ele atrapalha muito. A poeira, às vezes você tem uma rua de chão, ou então aqui no Espírito Santo a gente tem um pó de minério aqui em Vitória que atrapalha bastante. Tem uma construção civil, tem um canteiro de obra do lado da casa do seu cliente, vai ficar lá mais 3 anos lá aquele canteiro de obra. Vai jogar poeira em cima dos módulos lá o tempo todo. Isso aí você tem que ficar atento e inclusive aumentar até a frequência de manutenção dele, porque senão vai atrapalhar muito na produção do sistema dele. Também aplica aí de 1 a 5% para esse caso de poeira. Aí é claro, cada caso é um caso, isso aí de 1 a 5% é uma estimativa, a gente normalmente fica nesse range aí, entendeu? Então, claro que se você tiver uma situação mais grave, você vai ter que aumentar essa perda aí do sistema por poeira. O cabeamento CC, o que vai variar o cabeamento CC, a perda do cabeamento CC é a distância. Distância é sempre perda. Então, quanto mais longe tiver o seu módulo fotovoltaico do seu string box, do seu inversor, mais perda você vai ter no seu cabeamento. Então, determinadas distâncias você vai aplicar determinados fatores. Também uma variação aí de 1 a 7% de perda por cabeamento CC. Então, vai variando de acordo com a distância mesmo. Vai ficar 5 metros no meu módulo do meu string box. Pô, bota 1%, 2% no máximo. Você não vai ter quase perda nenhuma por causa do cabeamento CC. Aí vai aumentando a distância, você vai aumentando esse fator. Cabeamento CA é a mesma coisa, também você vai aumentando conforme a distância vai ficando da conexão do seu sistema na rede. Então, se o seu ponto de conexão estiver longe do seu inversor, você vai aumentar esse fator também. Às vezes o seu inversor vai ter que ficar muito longe do ponto de conexão, então esse fator vai ser um pouco maior também. A gente também estima de 1 a 7% para essa perda de cabeamento CA. O próximo aí é inversor. Então, quando você pegar um datasheet do inversor, vai ter lá a eficiência do inversor, a euroeficiência. Então, se o meu inversor tiver 97% de euroeficiência, significa que ele vai ter 97% de entrega de energia. Então, você vai aplicar esse fator de correção também. Você vai utilizar esse 0,97 aí, que é os 97%, no seu cálculo de fator de correção. Beleza? O mismatch, que é um dos fantasmas aí da energia solar fotovoltaica. O mismatch ele pode ocorrer devido a diferenças nas características dos módulos. Por exemplo, eu tenho uma string com módulos de 330 da Canadian. Eu vou querer colocar mais um módulo mais para frente, apareceu um módulo de 335 da JA para mim. Então, se eu colocar esse módulo nessa string, eu vou ter essa perda por mismatch. Então, porque eu estou colocando um módulo diferente nessa minha string ou na mesma MPPT também. Se eu colocar na mesma MPPT essa construção por exemplo, tem uma string de 330 e uma string de 335. Se eu misturar essas duas strings no mesmo MPPT, você vai ter essa perda por mismatch também. Então tem que ficar atento a isso aí. Não misturar módulos de diferentes características na mesma string ou no mesmo MPPT. Pontos da instalação com sombreamento parcial. Um módulo meu está sombreado num canto aqui e está ligado na minha string que não está sombreado no outro ponto. Então aquele ponto de sombreamento ali vai causar esse mismatch na minha string toda. Então vai afetar a minha produção também. Então, Gabriel, só vai ter sombreamento numa parte dos meus módulos. Isso vai atrapalhar também. Então você tem que ficar atento a isso também, entendeu? Módulos posicionados em diferentes orientações e inclinações. Então, se você tem um módulo com uma inclinação de 10 graus e o outro módulo está com inclinação de 25 graus, você vai ter um mismatch também, você vai ter uma perda por essa inclinação diferente na sua string. Então, você tem que sempre colocar módulos com características iguais, em condições iguais, na mesma string e na mesma MPPT, para você diminuir esse mismatch. Aí também tem aí strings com números de módulos diferentes em um mesmo MPPT. Pô, isso aí não pode acontecer, porque senão, além de mismatch, você vai ter risco de corrente reversa. Tem outros pontos também que podem ocasionar até erros graves aí de projeto. Então, sempre ficar bastante atento a essa questão de ligação de strings e de MPPTs, para você sempre colocar a mesma quantidade de módulos nos MPPTs e as strings com características iguais, beleza?
Os valores aí também vão de 1 a 7%. Esse mismatch pode acontecer, às vezes uma placa empoeira um pouquinho mais que a outra, e você não tem como falar que o mesmo painel vai produzir exatamente a mesma coisa que o outro painel, porque você tem características, você tem variações químicas ali, então existe um mismatch, querendo ou não, você vai ter uma perdazinha por mismatch. Aí se você tiver condições muito boas, você bota lá 1%, entendeu? Então você pode variar isso aí de 1 a 7% também. Isso aí também são estimativas, tá? Vai variar de caso a caso. Então, e aí tem um fator de temperatura. Temperatura você vai ver aí quando a gente começar a trabalhar nos cálculos, que é o fator que mais vai acarretar correção no seu sistema. Então, em elevadas temperaturas, em locais que tem temperaturas altas durante o ano, você vai ver que você vai ter perdas maiores na produção do seu módulo fotovoltaico. E também a temperatura é um fator que deve ser observado quando ela está muito baixa a temperatura, então o seu módulo ele tende a ter uma tensão de saída maior. Então isso pode atrapalhar na hora de você fazer a sua estimativa de inversor. Então, se o seu inversor tiver dimensionado para receber uma tensão inicial mais baixa do que a tensão que o módulo vai atingir com temperaturas muito baixas, você pode ter um probleminha na partida do seu inversor ali. Então tem que ficar atento também com a temperatura, que ela é muito importante aí. Então, nesse slide aí, a gente está acompanhando, aí está aí, deve-se considerar a média de temperatura ambiente do local. Para efeito de cálculo, utilizamos a média da máxima temperatura anual de cada local, pois se utilizarmos a temperatura média, iremos mascarar o horário que temos geração solar, que é durante o dia, onde temperaturas são mais altas. O que é isso? Quando você vai pegar o dado da média histórica anual do local, você tem que pegar a máxima média, porque a média ela considera a parte da noite. Normalmente à noite você tem temperaturas mais baixas. Então, e vai acabar mascarando a temperatura média. Às vezes um local que está lá, a média é 26 graus, ele está considerando 26 graus durante o dia e durante a noite. Mas às vezes a média máxima, que está considerando um período durante o dia, você vai ter 27, 28 graus. Isso aí vai atrapalhar bastante. Então você tem que pegar sempre a média máxima anual, para você ter um mascaramento, vamos dizer assim, de dados menor. Então você vai ter uma assertividade maior no seu cálculo. Então, primeiro ponto aí, temperatura de instalação, que a gente chama de T-inch. Para a gente calcular a temperatura de instalação, a gente utiliza essa fórmula aí. O que é essa fórmula aí? T-inch é igual a temperatura ambiente, que é a temperatura considerada em operação dos módulos fotovoltaicos. Então, a gente considera 25 graus essa temperatura... desculpa, eu falei errado, desculpa, volta. Temperatura de instalação. O que é a temperatura de instalação? É temperatura ambiente mais a temperatura ambiente menos a temperatura de referência. O que é essa temperatura de referência? A temperatura de referência é a temperatura utilizada em testes de laboratório, que é considerada 25 graus. Então, essa temperatura de referência ela nunca vai mudar para esse cálculo de temperatura de instalação. Então, ela sempre vai ser 25 graus. E a temperatura ambiente é essa temperatura que você buscou lá nos seus dados históricos, que é aquela temperatura média máxima anual, né? Aquela média anual lá máxima, né? Então, vai ser essa fórmula aí que a gente colocou, T-inch é igual a temperatura ambiente mais a temperatura ambiente menos a temperatura de referência. Então, mais para frente a gente vai dar um exemplo, você vai entender melhor como é que isso aí funciona. Agora a gente está só abordando mesmo os termos, né, e a parte teórica da situação. Embaixo, quando a gente for fazer a prática, você vai conseguir entender um pouco melhor. Coeficiente de correção de temperatura, que é esse C-temp. Para obter-se o valor da diferença entre potência pico em condições de laboratório e a estimativa de potência pico em condições reais de operação, utilizamos a seguinte equação. C-temp é igual a esse grau Celsius módulo, aí, é um coeficiente que você vai encontrar no datasheet do módulo fotovoltaico, vezes a temperatura de instalação, que foi a temperatura que a gente calculou anteriormente. Então, esse coeficiente de correção de temperatura, que é o C-temp, ele vai servir para você adicionar no seu fator de correção. Então ele vai multiplicar junto com todos os outros fatores que você já estimou anteriormente. Poeira, sombreamento, mismatch, cabeamento, inversor, todos aqueles fatores vão se multiplicar junto com o coeficiente de temperatura. Então, para a gente calcular esse coeficiente de temperatura, a gente usa essa constante de correção de temperatura do módulo, vezes a temperatura de instalação, que é essa que a gente calculou agora.
Então, quando a gente entrar no exemplo, você vai entender melhor como eu falei anteriormente. Beleza? Então, a gente vai agora para o próximo slide e aí a gente já vai começar no nosso pré-projeto. Então, a gente falou de todos os fatores de correção que vão implicar no nosso cálculo. Então, a gente já sabe o que a gente tem que saber para alterar a nossa estimativa de geração, agora que a gente já fez a vistoria. Então, a gente vai pegar todos esses fatores de correção e trazer para junto do nosso cálculo de dimensionamento real. Então, a gente vai conseguir estimar uma geração melhor, mais assertiva, depois que a gente souber todos esses fatores de correção que a gente falou anteriormente. Então, começando o nosso pré-projeto, a gente tem o nosso estudo de caso, que a gente já foi lá na vistoria, a gente tem aquele estimativa de dimensionamento. Então, no nosso pré-dimensionamento, a gente viu que a gente ia precisar de um sistema de 4,62 kWp. A gente precisaria de 14 módulos de 330 Wp e teríamos um telhado de fibrocimento. Isso foi o que o cliente passou para a gente. Ele passou uma fatura de energia, a gente fez uma estimativa de geração, a gente pegou um módulo que estava com o melhor custo-benefício na época e passou um pré-orçamento para ele. Então, nesse pré-orçamento, a gente precisava de 14 módulos de 330 Wp cada para poder gerar a energia necessária por ele, que ele pediu para a gente gerar para ele. Então, ele pediu para a gente fazer um dimensionamento em cima do histórico anual da fatura de energia dele. E ele informou para a gente que ele tinha um telhado de fibrocimento, que é aquele telhado que parece uma Eternit, alguma coisa assim, entendeu? Então, a gente fez lá o desenho no AutoCAD, está aí no slide para você. A área que a gente conseguiu ocupar naquela água do telhado voltada para o norte, que estava com a inclinação já bem inclinada, caberiam aí os 12 módulos de 330, então a gente não caberia esses 14 módulos de 330, caberiam só 12 módulos, com a disposição igual a gente está mostrando aí. E o telhado realmente é de fibrocimento, então a gente certificou as condições do telhado, era de fibrocimento mesmo. Então, por que eu não decidi colocar mais 2 módulos na água que estava voltada para o sul? Porque aquela água voltada para o sul, a gente viu que ela está muito inclinada. Então, a nossa perda com essa inclinação seria muito grande anualmente. Não valeria a pena colocar só 2 módulos ali, entendeu? Como a gente tem os 12 módulos do outro lado. Se a gente fosse colocar uma quantidade grande de módulos lá, a gente poderia até ver se valeria a pena, mas só 2 não teria porquê. O custo-benefício não ia fechar no final das contas, entendeu? Então, a gente considerou que a gente vai usar só 12 módulos e utilizando a área que ele tem disponível com a água voltada para o norte. Beleza? Então, no próximo slide agora, a gente vai começar a calcular os fatores de correção que a gente encontrou na vistoria. Então, sombreamento, a gente considerou 4%, porque a gente tem aquele beiral de um lado e de outro. Então, a gente considerou que ali ele vai ter uma perdazinha durante o dia, na hora que o sol nascer e um pouquinho na hora que o sol fosse pôr. Então, a gente considerou ali que vai ter um sombreamento durante épocas do ano. Então, a gente vai considerar um fator até um pouquinho alto, 4% de sombreamento. Poeira, 2%. Lá é uma área que tem terra próximo, então pode ser que com um vento forte vá poeira lá para cima. E a gente está em Vitória, aquilo que eu falei com vocês aqui no Espírito Santo, em Vitória, a gente tem muito pó de minério suspenso no ar. Então, acaba sujando mais os módulos fotovoltaicos durante o ano. A gente tem que ter uma recorrência até de manutenção frequente, porque atrapalha mesmo a produção isso daí. Então, a gente considerou 2% na poeira. O cabeamento CC 2%, a distância não é longa, é pequena até. O cabeamento CA também a gente considerou 2%, também por sua distância pequena. O inversor 3%, porque a gente, no inversor que a gente tinha dimensionado inicialmente, ele dava essa eficiência Euro de 97%, então a gente considerou 3%. O mismatch a gente colocou 2%, porque é aquilo que eu falei, querendo ou não, o módulo ele não vai ter uma produção igual em cada painel, né? Em cada módulo. Então, ele também vai ter um pouquinho de sombreamento ali durante o dia. Então, a gente colocou 2%. E a temperatura? Então, temperatura ambiente encontrada em Vitória, até aquela temperatura anual média máxima que a gente achou aqui em Vitória. Eu vou passar um link para vocês aí embaixo para você conseguir entrar no site que tem essas médias anuais de temperatura que você vai conseguir encontrar da sua cidade, do seu local aí, ou de qualquer um que você for dimensionar. Então, aqui em Vitória, a temperatura ambiente é 29 graus Celsius. Então, essa vai ser a temperatura que a gente vai utilizar no nosso cálculo, para a gente encontrar a nossa temperatura de instalação.
Então tá aí a fórmula. Temperatura de instalação é igual à temperatura ambiente, que é esses 29, mais a temperatura ambiente menos a temperatura de referência, que é esses 29 graus, menos os 25, que é a temperatura de referência do módulo, que é aquela condição de teste que o módulo é aplicado. Então, a gente tem aí 29 mais 29 menos 25, que dá 33 graus Celsius. Então, a nossa temperatura de instalação, para o nosso cálculo, vai ser 33 graus Celsius. Essa temperatura que a gente vai utilizar para aplicar o nosso fator de correção, para a gente conseguir estimar a nossa produção de energia. Então, além disso, além dessa temperatura de instalação, agora a gente vai encontrar então o nosso coeficiente de temperatura, que é aquele coeficiente que a gente vai aplicar junto dos fatores de correção que a gente encontrou anteriormente. Então, o coeficiente de temperatura é aquele coeficiente do módulo, temperatura do módulo, que a gente tem que achar lá no datasheet. No nosso módulo aqui, que a gente considerou nessa instalação, o de 330, ele esse coeficiente é menos 0,39. Então, a gente aplica esse menos 0,39 na nossa multiplicação. Vai multiplicar aí com a temperatura de instalação, que a gente já encontrou, que é 33 graus Celsius. Então, menos 0,39 vezes 33, a gente encontrou aí que a gente vai ter uma perda na produção de menos 12,87%. Por que eu estou falando que é uma perda? Porque a gente encontrou esse fator negativo. Então, a gente tem um menos 12,87%. A gente vai ter uma perda nessa produção de 12,87%. Então, esse fator a gente tem que aplicar na nossa correção. Como que eu faço para transformar esses 12,87% em um coeficiente para a gente aplicar no nosso fator de correção? Está do lado aí. Lá no sombreamento, a gente pegou os 4% que a gente colocou, que a gente vai ter de perda. Então, a gente pega 100% menos 4%, a gente tem 96% de trabalho, desculpa, a gente tem 96% para aplicar no nosso fator de correção. Então, vai ficar 0,96%, que é um dos fatores que a gente vai aplicar no nosso cálculo. Então, a poeira, 100% menos os 2% que a gente estimou da poeira, a gente tem 98%, que é 0,98%. Cabeamento CC, os 2% que a gente estimou, aí 100% menos os 2%, 98%, então a gente tem um fator de 0,98%. Cabeamento CA, a mesma coisa, a gente também tem 0,98%. Inversor, 3% de perda, né? Então, a gente tem eficiência de 97%, então a gente tem 97% de produção. O mismatch, a gente tirou 2%, então a gente tem 0,98% na produção. E temperatura, a gente tem o 100% menos os 12,87%, a gente encontrou aí o fator de temperatura também. Então, a gente vai aplicar essa multiplicação no fator de correção final, que é o FCF, que a gente considerou aí, que é o produto de todas as correções adotadas. Então, a gente vai pegar todas essas correções aí que a gente encontrou, todos esses fatores, multiplicar todos eles e vai encontrar um fator de correção final. Esse fator de correção final aí que está aparecendo na sua tela é o fator de correção final que a gente vai aplicar na nossa estimativa de produção. Então, quando a gente for fazer lá a estimativa de produção anual, a gente vai pegar aquele fator de correção que a gente aprendeu anteriormente no dimensionamento e vai colocar esse aí que a gente encontrou, que aí você vai ter uma assertividade maior. Você vai conseguir passar para o cliente qual que é realmente a estimativa de produção que a gente tem, mais próximo possível da real. Beleza? Então, vai utilizar isso daí no seu cálculo. Então, gente, essa primeira aula, a gente ficou por conta de entender melhor como é feito o fator de correção, né, que a gente vai aplicar na nossa validação de projeto e como que isso vai englobar no nosso cálculo para estimativa de geração. Então, feito todo esse fator de correção, a gente já vai começar a dar um passo maior agora no nosso pré-projeto, que eu vou falar na próxima aula, que é a parte 2 dessa validação e do pré-projeto, beleza? Então, até a próxima aula, eu encontro vocês lá, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like aí no nosso vídeo no YouTube, deixem o seu comentário e peço que você se inscreva também no canal. Até a próxima aula a gente se encontra lá.